Caminhar. Não existe nada mais saudável do que caminhar, poder andar. Principalmente quem envelhece sabe que, se não andar, tem a sua saúde bastante complicada. Tem que caminhar com segurança. Nós precisamos poder andar sem medo de cair, escorregar, tropeçar, ser assaltado, atropelado, etc. Isso sem falar na importância da acessibilidade, da mobilidade urbana. Ainda agora estive em Amsterdã, Milão, Torino, em Paris também, e lá a gente nota uma preocupação muito grande em substituir automóveis, reduzir a poluição que veículos motorizados grandes, com um baixo rendimento, vamos dizer assim, no transporte. A gente vê carros aí com mais de 1 tonelada levando 1, 2 pessoas pela cidade, provocam. Então nós temos que ter capacidade de reformar as cidades. Curitiba, como outras cidades brasileiras, desprezam o pedestre, não valorizam o pedestre. A cidade parece que vai se transformando num arquipélago de condomínios verticais, shoppings, clubes, e as ruas sendo deixadas como última prioridade. Isso é muito ruim. Viajando pela Europa, como já estive lá diversas vezes a serviço, ou agora, ultimamente, a lazer, a gente vê que a cidade se transforma. Ela passa a ter, as cidades vão restringindo o uso de automóveis e melhorando gradativamente as condições de trânsito. Amsterdã, Torino, Milão, Paris, você pode andar com a sua mala, com as suas rodinhas, com aquelas rodinhas pequenas, pelas calçadas. Aqui não dá nem para sonhar numa situação dessas. Tal é a precariedade das calçadas que nós temos. A origem disso tudo a gente conhece, quer dizer, na década de 80, diante da crise econômica, a utilização de pedras irregulares era uma forma de gerar emprego. E também naquela época, no caso de Curitiba, era uma cidade pequena, comparada ao que é hoje. Então as cidades têm que se evoluir. Estamos vendo as grandes nações aí tomando decisões para reduzir a poluição, tá? A emissão de gases nocivos, a proteção de radiações solares, etc. Isso tudo significa uma outra condição de urbanização. Vamos ter mais uma reunião na Câmara de Vereadores para discutir, sabe lá que lei, para as calçadas, né? Bom, as calçadas curitibanas são faixas de servidão. Eu fui diretor, presidente da Copel, eu sei muito bem quanto custa uma faixa de servidão. E nas cidades essas faixas poderiam, já que são usadas pelas concessionárias, passarem ao custo do serviço dessas concessionárias e elas reformarem suas redes de distribuição de modo a viabilizar
outros padrões de deslocamento, como bicicleta ou o ato de caminhar. Isso é muito importante, porque não basta passar para a prefeitura a responsabilidade da calçada. A prefeitura tem que achar uma maneira de pagar o custo das reformas. O que isso vai representar nas suas contas. E devido a uma distribuição perniciosa, desinteligente dos impostos no Brasil, as prefeituras têm dificuldades para cumprir suas obrigações. E quando se vier colocar nas mãos do prefeito mais essa responsabilidade, ele vai ter que mexer muito nos impostos existentes. Ou acionar as concessionárias. Esse é o poder que ele deverá exercer se, de fato, a lei convergir para essa decisão, que é a de transferir para a prefeitura a responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas. A prefeitura, pegando, ela tem como, primeiro, padronizar as calçadas, de fato, né? Criar um serviço de manutenção amplo, regular, e dividir esses custos entre os proprietários e as concessionárias. Quer dizer, todos vão lucrar com isso. É evidente, até olhando esses varais que penduraram em cima delas, que isso não pode continuar como está. A má qualidade dos serviços é evidente. E todas as redes de distribuição subterrânea já são antigas. Elas têm que ser reformadas, refeitas. Curitiba cresceu demais. E esse crescimento implica na necessidade de mudanças radicais de comportamento, de padrões gerenciais. E assim nós esperamos que as cidades mudem, venham a ter outra condição de deslocamento, de policiamento, de fiscalização, porque simplesmente não é possível continuar como está. As cidades têm que evoluir, têm que mudar. E essa mudança significa aceitar novos padrões de deslocamento e viabilizá-los através de reformas que são urgentes. Entre elas, talvez a mais importante, a de maior impacto social, seja a prefeitura assumir a manutenção, construção das calçadas e, na sequência, responsabilizar aqueles que usam as calçadas. Quer dizer, a calçada é um bem público que deve ser, cujo custo tem que ser transferido para as empresas que usam as calçadas, concessionárias inclusive, de modo a que se viabilize a grande mudança urbana que nós precisamos, principalmente em Curitiba. Aí a questão das bicicletas, aluguel de bicicletas, quer dizer, tudo isso lá fora a gente vê com capricho, com rigor, e aqui a coisa não acontece.